O cara já vem encantando Ancelotti antes mesmo de chegar lá no Real Madrid. Já virou notícias nos jornais espanhóis, muito habilidoso, talentoso, e o seu crescimento vem chamando a atenção de vários amantes do futebol. Ele é um dos 5 jogadores mais jovens da história a serem convocados para a seleção brasileira. E agora, com 17 anos, ele vem sendo comparado com nada mais, nada menos do que ele, Ronaldo Fenômeno. É isso mesmo, meus amigos, ele está sendo comparado com o Fenômeno. E aí, você também concorda com isso? E isso são algumas coisas que estão sendo faladas sobre o menino Endrick, que contra todas as probabilidades vem mostrando seu talento insano. A cada poucos anos surge o termo garoto prodígio na mídia esportiva. E essa expressão ela é frequentemente associada a jovens que se destacam ali em suas habilidades ou técnicas em relação aos seus colegas. E entre esses, o brasileiro Endrick Filipe está se destacando, mas existe uma certa incerteza se ele vai alcançar as expectativas ou se ele vai ser mais uma decepção, o que é muito comum no cenário do futebol. Em um cenário onde o Brasil não via um garoto prodígio há tempos, Endrick Filipe surge com um entusiasmo contagiante. E o Real Madrid, o maior clube do mundo, entrou na onda, garantindo a sua compra por 60 milhões de euros. Mas como esse jovem, com a mistura de Ronaldo Fenômeno, CR7, Adriano Imperador e Mbappé, se tornou essa estrela tão cobiçada? É isso que vamos ver hoje na jornada de Endrick. E quando se trata de jogadores brasileiros, às vezes ficamos céticos, tendo em vista o cenário que tem sido marcado por inúmeros jovens talentosos, cercados aí por uma enorme mídia, prometendo serem os próximos grandes astros brasileiros. Porém, são levados a uma rápida queda de expectativas e resultando em grandes decepções, como aconteceu com Adriano, Robinho, Alexandre Pato, dentre outros. Mas dessa vez parece que com Endrick é diferente. O Real Madrid já investiu significativamente no seu jovem talento, o que é algo inédito. Ao contrário de estrelas anteriores como Neymar aos 16 anos, ninguém estava disposto a arriscar financeiramente pelos seus direitos até os 18 anos. Até mesmo o Kylian Mbappé, que é extremamente talentoso e teve aí a sua adolescência, foi incrível, impressionantemente no futebol, ele também não teve aí nenhum voto de confiança de nenhum clube até ele completar os 18 anos. E por que isso acontece? Porque muitos eventos imprevisíveis podem acontecer. Não se sabe se o jogador vai estar em boa forma quando estiver na maioridade ou se ele vai sofrer, infelizmente, alguma lesão grave. Mas apesar de todo o risco, o Real Madrid vê que Endrick vale a pena. Então vamos entender um pouco mais sobre sua carreira incrivelmente jovem até agora. Endrick nasceu no dia 21 de julho de 2006, em Brasília, em meio a um ambiente muito humilde. Sua infância é marcada pela simplicidade e foi ali crescendo em um bairro modesto. Endrick, desde muito jovem, encontrou nas ruas empoeiradas a paixão no que mudaria o seu destino, o futebol. E seu pai, percebendo seu potencial, começou a gravar o filho ali em suas habilidades, os seus gols, e começou a postar esses vídeos no YouTube e também mandando as filmagens para grandes clubes brasileiros, na esperança de algum deles garantir uma vaga para o pequeno Endrick nos seus programas juvenis. Então, desde cedo já notaram que o menino tinha um talento diferenciado. E qualquer um que observasse via a possibilidade de Endrick se tornar um jogador profissional. E isso motivou o jovem a prometer à sua família que se esforçaria ao máximo para se tornar um grande jogador profissional e tirá-los da pobreza. E uma história de Endrick que passou a se tornar pública mostra como foi difícil sua vida na infância. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá, ele pediu: pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim: pai, você pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. E Endrick, enfrentando uma realidade difícil desde cedo, desenvolveu uma determinação e um desejo fervoroso de sucesso, não apenas para si mesmo, mas também para sua família.
E grandes clubes brasileiros como São Paulo e Corinthians expressaram inicialmente interesse, mas recuaram devido às despesas extras associadas ali à alimentação, acomodações e etc., que não era apenas para Endrick, mas também para o resto de sua família. Mas o Palmeiras, sem medo dos custos extras, acolheu um jovem talento em sua base. Endrick finalmente deu um grande passo em sua jornada para se tornar um profissional. Quando ele ingressou na equipe de base, na equipe juvenil do Palmeiras, dentro de 5 anos, dentro do clube, Endrick marcou 165 gols em 169 partidas. Mas o que realmente colocou ele no cenário global foi a Copinha São Paulo de 2022, uma das maiores e mais importantes competições sub-20 do Brasil, e Endrick foi uma estrela inquestionável, com 7 gols em 7 participações, levando seu clube ao primeiro título da Copa Juvenil, ganhando também o prêmio de jogador do torneio. Endrick é um garoto muito forte, com um bom ritmo, uma habilidade ali excepcional de drible e, acima de tudo, uma finalização insana. Ele é o atacante brasileiro mais tradicional que você pode imaginar. Já chegaram a pensar em compará-lo com o Vini Júnior, afinal os dois são muito jovens, incrivelmente talentosos e ambos são brasileiros, mas é basicamente aí que acabam as comparações. Mas em termos de estilo de jogo, onde a comparação mais comum é como se Endrick fosse uma mistura de Kylian Mbappé com Ronaldo Fenômeno. Você tá falando sério? E o próprio Endrick já admitiu que ele mesmo compartilha de um estilo de jogo mais semelhante com o do francês em uma entrevista, mas muitas pessoas no Brasil veem Endrick como o próximo Ronaldo Fenômeno, devido às comparações evidentes em termos de gols. Apesar de ter apenas 1,73 m de altura, o cara tem uma densidade óssea impressionante. Ele pode se defender ali dos defensores enquanto ainda tenta ficar de pé. Ao contrário de Neymar, que na sua mesma idade era conhecido como magrinho e frágil. Comparado a outros jovens promessas como Gavi e Xavi Simons, Endrick demonstra uma diferença grande em sua abordagem e habilidade. Se mantiver sua saúde, continuar a se desenvolver e aprimorar suas habilidades, ele poderá ser comparado até mesmo ao auge de Adriano Imperador. Em outubro de 2023, Endrick fez a sua estreia pelo time profissional do Palmeiras, jogando ali entre os jogadores adultos profissionais. E no mesmo mês ele se tornou o artilheiro mais jovem da história da primeira divisão brasileira, marcando aí cerca de 3 gols em mais ou menos 400 minutos, o que equivale a 4 partidas e meia. O que, dado pela sua idade, é um feito aí impressionante. E com todo esse talento sendo descoberto, grandes clubes europeus como PSG, Manchester City, Barcelona e Chelsea despertaram interesse no jovem Endrick. Mas foi o Real Madrid que garantiu a assinatura do garoto prodígio por mais de 60 milhões de euros, aguardando a sua transferência assim que ele completar os 18 anos. Na Espanha, a mídia já está rotulando o Endrick como um fenômeno, comparando nada mais nada menos que com Ronaldo Luiz Nazário. A pressão sobre o jovem atacante é significativa, considerando o histórico, o perfil de jogadores como ele, que sempre foram altamente valorizados. E nas palavras claras de Carlo Ancelotti, ele já falou o seguinte: estamos observando o que Endrick vem fazendo e sua progressão está sendo muito rápida, e estamos encantados que ele possa estar com a gente na próxima temporada, havia comentado Ancelotti. Ter um jogador com essa predisposição tática e principalmente com elementos tão incríveis nos dão a esperança de que ele será muito útil a nós. Precisamos de jogadores com características como a dele para nossos próximos trabalhos. Endrick, antes considerado como um possivelmente reserva de luxo no Real Madrid, está desafiando as expectativas e vem se destacando a cada dia que passa, indo de um possível fracasso para um grande destaque. E a sua jornada atual vem indicando que ele pode ser um predestinado a um destaque no futebol brasileiro, marcando seu nome na história do clube do Palmeiras. E seu mérito é evidente nessa reviravolta que teve no Brasileirão. Ele foi um dos grandes nomes para fazer o time aí dar a volta por cima na competição e na luta pelo título do Brasileirão de 2023.
Mas e aí, você do outro lado, acha mesmo que essas expectativas estão altas demais pro Endrick? Ou é isso mesmo e tá tudo certo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Já não esquece de deixar o teu like, se inscreve no canal para você assistir os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até aqui, fiquem com Deus e até a próxima!